uma das luminárias do século XX, não é? Do século XX, Karl Popper, muito provavelmente todos conhecem. Ele teve um episódio muito interessante num confronto que a certa altura teve na Universidade de Cambridge com outro grande filósofo, Ludwig Wittgenstein, não é? Eles em Cambridge tiveram a certa altura uma polémica que ia resultando em violência, não é? Porque às tantas Wittgenstein pegou num atiçador da lareira, não é? E queria agredir inclusivamente Karl Popper. O que mostra, lá está, que às vezes mesmo os indivíduos mais brilhantes resvalam para o excesso, às vezes para a violência e para a tentativa de, pela violência, silenciar o outro. Qual era o litígio entre eles? O litígio entre eles, como todos sabem, era o seguinte: Wittgenstein achava que a filosofia devia concentrar-se na análise da linguagem, na análise, digamos, da lógica, no estudo das palavras, do significado das palavras, e ele não acreditava muito no papel da filosofia. Ele tinha estudado os filósofos todos, eles contradiziam-se uns aos outros e, portanto, no fundo, ele achava que o papel do filósofo devia ser o de tornar a linguagem mais rigorosa para que os filósofos pudessem, de facto, falar da mesma coisa quando se encontravam. Não é? E, no fundo, ele teve dois grandes trabalhos, o Tratado Lógico-Filosófico e depois, digamos, um outro tratado sobre, digamos, os jogos de linguagem, da filosofia. Mas a verdade é que Karl Popper achava que isso era insuficiente, não é? Que essa análise da linguagem, dos jogos e dos jogos de linguagem era insuficiente e que a filosofia devia estar comprometida com a sociedade aberta, com a democracia, com os direitos humanos, com a construção de sociedades mais justas e, portanto, não podia aliar-se das questões fundamentais. Reparem, eles viveram ambos entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, não é? Digamos, o próprio Wittgenstein lutou na Primeira Guerra Mundial. Depois, obviamente, tiveram um papel no pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente Karl Popper, mas a verdade é esta, é que Karl Popper vai teorizar a sociedade aberta e vai apontar a sociedade aberta como antídoto às sociedades fechadas, às sociedades totalitárias. E quais são alguns exemplos que ele dá dos defensores das sociedades totalitárias? Um deles o primeiro, não é? Ele recua no tempo, era Platão, com a sua república perfeita, não é? Em que havia um lugar para cada pessoa, uma função para cada pessoa, em que realmente o todo prevalecia sobre o indivíduo. Havia a raça de ouro, a raça de prata e a raça de bronze. Havia uma desigualdade natural, não é? Ele não entendia a sociedade como igual. Havia uma separação clara entre cidadãos e escravos, entre homens e mulheres, e entre gregos e estrangeiros, não é? E, no fundo, bárbaros, como eles diziam. Gregos e bárbaros, homens e mulheres, cidadãos e escravos. Esta era a República de Platão, que ele entendia como perfeita e, de preferência, governada por filósofos, não é? Entre os quais Platão seria, obviamente, um candidato, provavelmente um candidato natural. Seria, provavelmente, esse o desejo secreto de Platão, ser ele, digamos, a trazer a luz que só os filósofos podem captar a partir daquela alegoria da caverna, não é? Em que as pessoas
só veem sombras, e os filósofos são os únicos que saem da caverna, veem a realidade, trazem a realidade àqueles que veem sombras, mas muitas vezes são até rejeitados por causa das suas perspectivas. Um outro era Hegel. Hegel, no fundo, tinha aquela ideia de que há uma metanarrativa, há um destino da sociedade que é a produção da razão de si, para si e em si, não é? A razão absoluta na dialética entre o espírito objetivo e o espírito subjetivo, e realmente ele construiu uma metanarrativa em que não haveria muito lugar para o dissenso. É claro que temos que fazer justiça, ele reconhecia uma dialética entre teses, antíteses e sínteses, não é? E no fundo era essa a sua ideia, mas a ideia era a realidade como manifestação do espírito absoluto, da razão absoluta, e era, digamos, uma realidade imparável, não é? Era esta a perspectiva idealista de Hegel. Karl Marx tinha uma outra perspectiva, também dialética, que era a dialética marxista, não é? Em que, no fundo, aí, digamos, havia um materialismo, uma luta de classes, não é? Em que tudo começava com o comunismo primitivo, depois havia a apropriação dos meios de produção por alguns indivíduos, que eram os detentores dos meios de produção, depois havia uma luta dos oprimidos, não é? Que eram, digamos, os escravos, numa certa época, os agricultores, não é? Digamos, os peasants, no regime feudal, e depois, obviamente, os trabalhadores no sistema capitalista. E o fim seria a revolução do proletariado, a sociedade sem classes e digamos, a criação, o regresso ao paraíso perdido, no fundo, em que, como dizia Karl Marx, um homem seria livre para de manhã se dedicar à caça, à tarde à pesca e à noite à crítica, não é? E certamente Karl Marx esperaria que as mulheres tratassem da logística, enquanto os homens se dedicavam à pesca, à caça e à crítica, não é? E no fundo, o que é que Karl Popper apontava a estes indivíduos? Eram indivíduos que tinham uma visão da sociedade, não é? Com princípio, meio e fim, e queriam impor essa visão a todos. E todos tinham que aceitar essa visão. Todos tinham que aceitar o seu lugar nessa história que eles concebiam, nesse guião que eles pré-planeavam. Não é? E é por isso que, para eles, a história estava determinada. Não é? Havia um determinismo historicista. E lá está. E muitas vezes esse determinismo historicista transformava-se, para Karl Popper, num tribalismo totalitário, não é? Em que a dissensão não era admitida. Platão advogava o governo dos filósofos, Hegel advogava, digamos, a marcha do espírito absoluto. Por exemplo, no seu tempo ele achava que a Prússia de Bismarck era a encarnação, digamos, da máxima racionalidade, e, portanto, estaria disposto a justificar tudo o que fosse feito, digamos, por Bismarck, e também temos digamos, a ideia portanto, no fundo, o perigo que pode vir das sociedades fechadas. Em alternativa, Karl Popper propunha as sociedades abertas, não é? Baseadas na liberdade individual, no debate crítico das ideias, não é? Lá está, é interessante que para Karl Popper tudo é conjecturas, tudo são conjecturas e refutações, não é? Tudo no fundo, tudo são tentativas e erros, não é? A verdade não pode ser provada cientificamente, quando muitas proposições podem ser refutadas, não é? E era no fundo mais cauteloso, não é? Menos assertivo, menos dogmático, menos categórico, porque se apercebia dos limites do conhecimento, dos limites da ciência e dos limites dessas narrativas
que alguns constroem e que depois querem impor, às vezes por força, a toda a sociedade. E reparem, eles sabiam do que falavam, não é? E sabiam quais eram as preocupações, porque eles viveram numa altura em que alguns movimentos totalitários se afirmaram à esquerda e à direita nos anos 30, 40, nos anos, vá lá, 20, 30, 40 e por aí, na Europa, é? Desde a Rússia, a Alemanha, passando pela Itália, pela Áustria, etc. Portanto, eles sabiam do que estavam a falar. E ambos eram judeus, austríacos, um bocado também perseguidos pelo antissemitismo reinante, não é, que obviamente os incomodava bastante. Não é? Eles fizeram parte de alguns de círculo de intelectuais, um deles era também Hans Kelsen, não é? Também judeu austríaco, contemporâneo, que gravitavam ali um bocado preocupados com a toxicidade dos regimes autoritários que os perseguiam à direita e à esquerda. Não é? Os judeus eram perseguidos na Rússia e eram perseguidos na Alemanha e na Áustria, não é? E realmente estavam, foi por isso que eles foram para Oxford, onde apesar de tudo o ar era mais respirável naquele contexto. Bom, agora nós temos hoje sociedades fraturadas por correntes filosóficas que se afirmaram durante o século XX, não é? E obviamente eu não vou poder desenvolver nem esgotar este tema, vou dar alguns apontamentos breves, algum alimento para reflexão, mas far-me-ão justiça de reconhecer que é impossível desenvolver todos estes tópicos. Portanto, no fundo, eu vou só deixar alguns tópicos, mas vou, no fundo, mostrar que algumas correntes, às vezes antagónicas entre si, como o positivismo, não é, que muitos conhecem, eu falei de Hans Kelsen, por exemplo, o materialismo, o existencialismo, não é? Podíamos falar de Jean-Paul Sartre, não é? Por exemplo, Albert Camus, etc. O utilitarismo, não é? O utilitarismo de John Stuart Mill, James Bentham, James Mill, etc. e outros mais recentes. O pragmatismo, o pós-modernismo, digamos, as teorias críticas criaram, digamos, um caldo de antagonismo filosófico, não é, que com várias derivações, muitas derivações, e que realmente hoje conduz a discordâncias fundamentais em matérias como a origem, o sentido e o destino da vida. A própria natureza humana é um tópico altamente controverso, não é? Designadamente quando falamos das teorias do género, etc., digamos, a identidade, não é? As concepções identitárias, o fundamento, o conteúdo e os limites dos direitos humanos, não é? Quais são os fundamentos? Durante muito tempo, os direitos naturais retiravam-se do direito natural. A partir do momento em que o direito natural entra em crise, os direitos naturais também entram em crise, e, como disse, a própria natureza humana, não é? Designadamente o que é o ser humano, como é que ele se caracteriza, quando é que começa a vida, quando é que termina, não é? Tudo isso é altamente discutido, e a discussão anda muito à volta do cruzamento de todas aquelas perspectivas de que eu falei aqui. Por exemplo, na questão da eutanásia, podemos ver o papel, por exemplo, do existencialismo, não é? do subjetivismo radical nas escolhas sobre o fim da vida, e podemos ver também o utilitarismo e o pragmatismo também, que entram na discussão, não é? Que entram de algum modo na discussão.
Depois temos também a harmonização da estabilidade comunitária com a liberdade individual. Não é? Se nós pensássemos, por exemplo, num diagrama cartesiano, não é? Com os seus eixos cartesianos, nós diríamos que uma sociedade deve procurar o ponto ótimo entre a liberdade individual e as exigências da coexistência da comunidade, e não só no curto prazo, mas no médio e no longo prazo, não é? Em termos civilizacionais. Mas realmente há uma grande dificuldade em encontrar esse ponto de harmonização, não é? E realmente as concepções dividem-se, as concepções extremam-se, as concepções radicalizam-se, polarizam-se e muitas vezes surgem as chamadas questões fraturantes, os temas fraturantes que criam fraturas importantes nas sociedades. Eu diria no Brasil, eu diria nos Estados Unidos, eu diria na Europa, eu diria noutras sociedades. E nós temos exatamente que procurar ver o que é que a liberdade de expressão pode ter a dizer nesta matéria. Como sabem, a liberdade de expressão teve uma história longa na sua legitimação. Eu apontava, por exemplo, alguns nomes, como John Milton, John Stuart Mill, também Oliver Wendell Holmes e Karl Popper, não é? Mas não tenho tempo para tratar disso, não é? Eu tenho um livro sobre liberdade de expressão com mais de 1000 páginas e, portanto, realmente aqui não posso tratar disso. Mas, no fundo, muito antes, até das revoluções liberais, já havia aqueles que se preocupavam às vezes com os excessos da Inquisição nos países católicos e também das perseguições religiosas nos países protestantes, não é? Por exemplo, na Inglaterra, não é? John Milton escreveu no século XVII, era amigo pessoal, era secretário pessoal de Oliver Cromwell, vivia naqueles tempos das batalhas, das guerras entre, digamos, o rei e o parlamento, digamos, em que o Carlos I foi decapitado, a primeira decapitação de um monarca na Europa, um conflito religioso em larga medida entre presbiterianos e anglicanos e puritanos, etc. E esse era o conflito. E então ele achava que o melhor seria que as várias concepções, em vez de procurarem censurar-se umas às outras, perseguir-se umas às outras, até criar guerras civis, porque foi isso que a Inglaterra teve ali entre 1646, 49, etc. Teve ali várias guerras civis que levaram então à República de Cromwell, não é? Durante 12 anos. E foram tempos muito difíceis, nem na própria Inglaterra, nem na Irlanda. Na Irlanda chegaram a ser massacrados mais de 500 mil irlandeses, mas, portanto, aquelas batalhas eram terríveis e então ele fez o seu Tratado Areopagítica em 1644, em que defendia exatamente a liberdade de expressão, dizendo que o melhor é haver um confronto entre as diferentes posições em vez de se avançar para a censura. E o Areopagítica é considerado um tratado fundamental de defesa da liberdade de expressão. Foi traduzido na França por Mirabeau, na altura da Revolução Francesa, e portanto, daí vai resultar uma boa parte o embrião da justificação da liberdade de expressão, que depois será aperfeiçoado e sofisticado e também, num certo sentido, secularizado por John Stuart Mill e também depois pelo juiz norte-americano Oliver Wendell Holmes e depois Karl Popper também pega um pouco nisso com outras alterações. A verdade é esta, é que depois da Segunda Guerra Mundial e do triunfo dos aliados contra as forças do eixo, não é? Contra, digamos, os regimes
totalitários fascistas. Vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com a sua defesa da liberdade de expressão, e há a irradiação constitucional do direito à liberdade de expressão. Não é? E aí, lá está a filosofia, as ideias políticas começam a ter a concretização nas Constituições, na Constituição alemã, por exemplo, na Constituição de Bona, na Constituição italiana, depois, mais tarde, outras Constituições democráticas, como a espanhola, a portuguesa, a espanhola e, obviamente, também depois a Constituição Penal de 88 do Brasil, que são uma reação consciente à política autoritária e censória, por exemplo, de Hitler, não é? De Adolf Hitler. Quem for ao Museu do Holocausto em Jerusalém, ao Yad Vashem, por exemplo, vê lá uns rádios que eram chamados receptores populares, aquilo que os alemães chamam os Volksempfänger, não é? Receptores populares, que eram rádios que os alemães faziam só para ouvirem a Rádio Berlim, ou seja, que não tinham capacidade de ouvir a Rádio Moscou, nem a BBC, nem a Voz da América, etc. Só ouviam aquela frequência, não é? Porque no fundo era a censura total, não é? Não podes ser exposto a outras ideias, tens que aceitar as nossas, não tens discussão. Ora, lá está, a liberdade de expressão consagrada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, também na Convenção Americana de Direitos e Deveres do Homem de 1948, também na Convenção Europeia dos Direitos Humanos de 1950 e 53, também nas Constituições, foi uma reação consciente a essa censura generalizada que tinha raízes mais profundas em todos os governos totalitários que queriam, obviamente, que todos aceitassem uma determinada metanarrativa. Não é? E é importante garantir que os direitos humanos não se transformem eles próprios agora numa metanarrativa, numa espécie de religião secularizada com os seus dogmas de fé, que também todos têm que aceitar, porque não era essa, digamos, a filosofia dos direitos humanos. A filosofia dos direitos humanos era direitos que permitissem a coexistência pacífica entre pessoas com diferentes mundividências ou cosmovisões, com diferentes ideologias, com diferentes religiões, que discordavam muitas vezes profundamente entre si, mas muitas vezes tinham que concordar em discordar. Não é? E era esse, digamos, o objetivo destas Constituições. É por isso que elas dizem, olha, nós não vamos admitir censuras. Podemos admitir algumas restrições, mas as restrições têm que se limitar ao estritamente necessário para salvaguardar a ordem constitucional democrática e portanto, não pode... repare, a ideia era sempre a liberdade é regra, a restrição é exceção. A liberdade deve ser interpretada em sentido amplo, a restrição deve ser interpretada restritivamente, deve ser devidamente fundamentada, não é? Deve ser devidamente fundamentada e deve também ela própria ter limites, designadamente o núcleo essencial do próprio direito que se pretende restringir. Não é? Portanto, no fundo, essa é a filosofia tipicamente constitucional, ou devia ser a filosofia e a hermenêutica a base de todos os tribunais constitucionais, dos tribunais de direitos humanos, não é? Da Corte Interamericana de Direitos Humanos da Costa Rica, não é? De São José da Costa Rica, do Tribunal de Estrasburgo, não é? Do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos de Estrasburgo, devia ser essa a filosofia. E, de facto, assim disse, por exemplo, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, num caso em que estava exatamente a divulgação de uma obra que alguns consideravam que tinha alguns conteúdos sexuais, etc., e que uns queriam censurar, e o Tribunal disse assim: a liberdade de expressão não se aplica apenas a informações ou ideias que são acolhidas favoravelmente, ou consideradas inofensivas ou com indiferença.
mas abrange ideias que ofendem, chocam ou perturbem o Estado ou qualquer setor da população. Reparem que a liberdade de expressão não é só para falar sobre amenidades. Então, onde é que está o tempo? Está bom? Está ótimo. Não, a liberdade de expressão é para falar de coisas, como dizia o Tribunal, que ofendem, que chocam, que perturbam o Estado ou qualquer setor da população. Portanto, esta foi a ideia do Tribunal. Porque, reparem, a liberdade de expressão para concordar com o governo, para concordar com a maioria, para concordar com as minorias, para concordar... Isso não faz muito sentido. A liberdade de expressão é o direito de discordar, não é? De apontar discordâncias fundamentadas, obviamente. Não devem ser arbitrárias, não é? Não deve ser só porque sim, porque eu acho que... Não é? Lembrem-se que a liberdade, dizia Kant, que é o direito de não ficar sujeito à vontade arbitrária de outra. Não é? E, portanto, no fundo, há aqui uma dialética de argumentação e contra-argumentação. Agora, a verdade é esta, é que quem vem a contra-argumentar deve poder contra-argumentar. A ideia era essa. Todas as proposições devem ser testadas no confronto com as opiniões contrárias. Era essa a filosofia de Karl Popper. Não é? De testar as proposições, não é? Eram conjecturas e refutações. Há este teste de argumentação e contra-argumentação. Ninguém pode dizer não. Eu argumento, mas este argumento não pode ser questionado. Eu tenho esta ideia, eu tenho este conceito, esta ideologia, e ela não pode ser questionada. Isso não existe numa ordem constitucional democrática. Não é? Isso não existe. Um outro juiz, este inglês, o Lord Justice Sidley, num caso já com uns anos, mas que curiosamente houve um caso recente quase igual, e em que o juiz, agora que decidiu em 2022, citou o juiz Sidley, era de uma pregadora de rua, aquilo que eles chamam uma street preacher, não é? Aquela cristã que tem fé e que vai para a rua pregar o Evangelho, não é? Tal como ela o entende. A certa altura, uma street preacher andava lá em Londres a pregar e alguns não concordavam com o que ela dizia, com a maneira como ela falava, e puseram uma ação contra ela. E isto aconteceu também recentemente num outro caso que foi decidido há poucos meses, há 2 meses atrás, em Londres. E o juiz disse o seguinte, e este juiz agora voltou a repetir: a liberdade de expressão inclui não apenas o inofensivo, mas o irritante, o contencioso, o excêntrico, o herético, o indesejado, o provocador, desde que não tenda a provocar violência. Não vale a pena ter liberdade apenas para falar inofensivamente. E o juiz continua: da condenação de Sócrates à perseguição de escritores e jornalistas contemporâneos, o nosso mundo tem visto muitos exemplos de controle estatal de ideias não oficiais. Ora, lá está. É isso que é o meu apelo aqui, é que todos nós lutemos por um contexto em que as pessoas não dizem: olha, eu não posso falar de política, eu não posso falar deste tema, eu não posso falar sobre aquilo, porque eu tenho medo. Eu só posso falar de amenidades, eu só posso falar de banalidades. Não. A liberdade de expressão não é para isso. Não é para falar. Para isso nem é preciso liberdade de expressão.